Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que a gente conseguiu alugar esse apartamento, né? Como que foi esse processo de aluguel aqui na Bélgica e quanto que a gente paga, né, nele. Depois, em um outro vídeo, como eu tenho prometido já em alguns vídeos, eu vou fazer o tour de como tá hoje, né, com os móveis que a gente já comprou. Faltam algumas coisas como eu falei, mas eu acho que hoje eu vou fazer como tá, e aí conforme eu for, né, comprando essas partes de decorações, assim, essa parte mais de detalhes, eu vou mostrando pra vocês o processo. Mas enfim, vamos falar sobre como a gente conseguiu alugar esse apartamento aqui, sem ainda ter um contrato indeterminado, porque quando a gente alugou, o Bruno ainda estava com contrato por semana, né, contrato semanal, contrato temporário, e eu ainda trabalhava para o Brasil, então eu não trabalhava aqui ainda. E no final eu também vou dar algumas dicas do que eu acho, né, que foi os pontos que ajudaram a gente a conseguir alugar assim consideravelmente rápido, né, o nosso apartamento, e dicas que eu acho que podem ajudar quem ainda não chegou, mas está com planos de vir para cá, ou quem já está aqui e está procurando apartamento, que eu acho que essas dicas também podem ajudar, né, quem está nesse processo a conseguir alugar com mais facilidade. Bom, primeiro, quando a gente chegou aqui na Bélgica, a gente veio para um Airbnb lá do lado de Bruxelas, né, numa cidadezinha próxima a Bruxelas. A gente ficou lá um mês para a gente se ambientar, ver para onde que a gente ia, ver se o Bruno conseguia um trabalho. Então, dependendo da região que ele conseguisse, a gente mudava para perto. Então, a gente ficou um mês lá, 4 semanas. E aí o Bruno, como eu contei em outro vídeo já, ele conseguiu trabalho aqui para essa região de Kortrijk, né, região de Ghent, na verdade. Só que aí a agência que ele conseguiu esse trabalho, conseguiu uma acomodação pra gente em Kortrijk. Então o Bruno nessa época trabalhava em Ghent, mas a gente morava em Kortrijk, próximo à estação. Então, o que facilitava, né, o deslocamento dele até lá na empresa que ele trabalhava. Só que assim, aquela coisa, né? A gente precisava de um lugar para ficar. Foi o primeiro lugar que apareceu, era um lugar que dava só para nós dois, né? A gente não precisaria compartilhar com ninguém mais. Mas não era aquele local, nossa, que legal morar aqui, né? Tinha os móveizinhos lá, tinha umas coisinhas que não eram tão agradáveis, que eu não vou entrar em detalhe também, porque foi legal por parte da agência ter aberto a exceção de me aceitar lá, porque eu não poderia, porque eu não trabalhava, né, através deles. Então, assim, era o que tinha e a gente aceitou de bom grado. A gente estava pagando, obviamente, normal, mas teve uma facilidade ali por parte da agência. Então, era um lugar temporário, a gente queria sair de lá o mais rápido possível, então era só para esse processo mesmo de chegar, ele começar a trabalhar, a gente procurar com calma apartamentos para a gente aplicar, e aí foi isso que a gente fez. A gente chegou lá nessa acomodação começo de março, e a gente já veio aqui para esse apartamento em maio. Então a gente ficou 2 meses lá, que foi o tempo da gente procurar apartamentos e ser aceito, né, em um deles. E aí um site que a gente usou e que eu vejo que a maioria das pessoas usam aqui para encontrar apartamento foi o Imoweb. Então o Imoweb, e lá a gente consegue ver apartamento para comprar, para alugar, casas para alugar, para vender, e a gente consegue filtrar por área, filtrar por preço. Então, eu praticamente só fiquei pesquisando no Imoweb. Lá tem particular também, mas tem muita imobiliária. Então, nessa época, a nossa exigência, vamos dizer, era que fosse próximo ao trem, né? Alguma estação de trem, porque o Bruno, a gente não tinha carro, o Bruno tinha que ir para o trabalho de trem. Quando eu começasse a trabalhar também, provavelmente eu teria que ir de trem, então a nossa única exigência é que fosse perto de uma estação de trem, e a gente não queria também que fosse uma cidade tipo Ghent, que é maior assim, é mais caro, tem mais concorrência para conseguir alugar. A gente não queria Ghent, né? A gente gostava dessa região de Kortrijk, a gente queria mais por essa região, mas a gente ainda assim visitou dois apartamentos mais próximos da região de Ghent, não exatamente em Ghent, mas em umas cidadezinhas mais perto também. Então a única exigência era que fosse perto de uma estação de trem, e se não fosse perto de uma estação de trem, que fosse perto do trabalho dele e que, né, fosse fácil de ir de bicicleta ou de ônibus, mas a prioridade mesmo era ter acesso fácil ao trabalho. E aí o primeiro apartamento que a gente aplicou foi
perto, né, de Ghent, perto do trabalho dele. Um apartamento novo, blocos novos. Esse foi direto com o proprietário, com a proprietária, inclusive foi ela que foi, mostrou o apartamento, tudo. E quando a gente foi olhar, já tinha um casal lá também para olhar, então eles olharam, depois a gente subiu e olhou. E conversamos, ela perguntou algumas coisas sobre a gente, sobre o trabalho dele, do Bruno, onde trabalhava, tudo. E aí deu um papel pra gente. A gente preencheu, né, com dados, informações financeiras, tudo, aquele negócio que a gente precisa para alugar um lugar sempre, acho que é mundial, e pediu pra gente mandar por e-mail. Aí a gente mandou, eu mandei junto uma carta de apresentação, ela não pediu, mas eu mandei. Ficamos esperando, enquanto isso eu tava olhando outros apartamentos. Aí esse foi negado, ela falou bem assim, claro, do e-mail, que ela não achava que a gente conseguisse bancar o apartamento. Então, por isso, ela não ia prosseguir com a nossa aplicação. Foi bem curta e grossa, foi isso mesmo, né? Ó, eu acho que vocês não têm condição de pagar, então, né, não tem condição de alugar para vocês. E a gente sim conseguiria pagar, mas eu acho que é uma resposta padrão, assim, para justificar a negativa, né? Normal, a gente aplicou, ela não quis, provavelmente optou pelo outro casal e vida que segue. E aí eu continuei olhando, eu fui em um que era só um quarto, era bem pequeno, aqui no centro da cidade que a gente mora, bem pertinho daqui, mas eu não gostei, então para esse eu nem apliquei, achei muito pequeno, ele era novo, mas eu tinha tido um morador antes, não gostei. E aí continuei pesquisando, tinha visto esse aqui que a gente mora hoje e um outro numa cidade mais próxima de Ghent, em Denze, né? Esse apartamento de Denze eu gostei bastante dele, do apartamento, gostei bastante da região. Era próximo à estação de Denze, andava uns 10 minutos no máximo. Tinha um parque perto, tinha um rio perto. Denze é uma cidade que não é muito grande, mas também não é muito pitiquinha. O acesso é rápido para Ghent, ia ficar bem próximo do trabalho do Bruno. Era um apartamento muito bom, então se a gente conseguisse lá, ia ser muito bom mesmo, mas a gente também gostou muito desse aqui, mas tinha coisas que eu gostei mais no outro, tinha coisas que a gente gostou mais nesse aqui. Só que acabou que a gente não escolheu, não precisou fazer a escolha, porque o apartamento de Denze eles negaram, e aí lá era também por imobiliária, e aqui também por imobiliária, só que uma outra imobiliária, imobiliárias diferentes. Então, quando eu visitei lá, a dona estava lá, então eu conheci ela, mas quem me apresentou o apartamento, mostrou tudo, foi o corretor, né? Foi o cara da imobiliária, e aqui também foi a moça da imobiliária. Aqui eu não tive, na visita eu não tive contato com os donos do apartamento. E aí quando eu vim ver o apartamento, ela também me deu um papel, da mesma forma que todos os apartamentos dos outros dois, da mesma forma que a gente recebeu um papel para preencher uma ficha, essa aqui também deu. A gente preencheu e mandou. E aí, a mesma forma que eu apliquei pro primeiro, eu apliquei para esses dois. Eu mandei o formulário no e-mail e mandei também uma carta de apresentação. E mais pra frente, na hora das dicas, eu vou falar pra vocês o que eu escrevi mais ou menos nessa carta. Mas eu mandei a carta pra essas duas, a mesma carta. Não mudei nada, só mudei uma coisinha ou outra, tipo identificação do apartamento, pra não parecer também que era genérico, né? Parecer que foi feito ali pra aquela aplicação. E aí, os donos desse apartamento aqui pediram pra fazer uma chamada de vídeo pra conhecer a gente. Eu acho que nessa altura aí eu não tinha tido a resposta do outro ainda, mas a gente fez a entrevista, eu e o Bruno, fizemos com os donos, né, um casal, e conversamos, eles perguntaram algumas coisas, tudo, confirmaram algumas outras informações que a gente já tinha escrito lá no formulário, e beleza, e falou assim, não, a gente vai pensar, e aí a moça da imobiliária entra em contato com vocês dando a resposta. E aí, no meio tempo, a gente teve a resposta do outro apartamento que, infelizmente, não ia seguir com a aplicação. E tudo bem, agradeci e ficamos esperando a resposta desse aqui. Só que no meio tempo eu tava procurando outro, já tinha outros engatilhados para olhar. E aí os donos desse apartamento, através da imobiliária, disseram que sim, que gostaram da gente e que queria alugar pra gente. Aí a imobiliária, ela fez todos os trâmites ali. Para alugar, a gente teria que pagar um calção de 3 vezes o valor do aluguel. E esse calção, ele é feito diretamente com o banco, né? Você abre uma conta no nome das pessoas, né, que vão locar, no caso, meu nome e do Bruno em conjunto, com o nome dos donos do apartamento. Então, a gente foi no banco, a gente abriu a conta, a gente depositou o calção no valor de 3 aluguéis, a gente recebeu um documento que os donos tinham que assinar para eles entrarem ali, né, como se fosse uma conta conjunta entre a gente e eles.
que o dinheiro vai ser liberado só quando a gente sair do apartamento e estiver tudo em ordem. Então os dois lados têm que assinar para liberar esse dinheiro para a gente de volta. Então aqui na Bélgica dessa forma, não existe isso de dar o dinheiro na conta do dono. Não, se o dono pedir, tá errado, não tá com boa intenção, porque existe justamente essa conta, esse tipo de conta para, né, assegurar tanto os donos do apartamento para não sofrerem prejuízo de danificado, dos inquilinos danificarem o apartamento, quanto para o lado dos inquilinos, para eles não, para eles, né, se eles devolverem tudo nos conformes, como pegaram, né, para alugar, se eles devolverem, eles vão receber esse dinheiro de volta lá no final da locação. Então a gente também teve que fazer um seguro para o apartamento, né, de locação. E quando venceu um ano que a gente estava aqui, a gente teve que renovar esse seguro. Então, todo ano tem que ser renovado e a gente também fez direto com o banco. E a gente só precisou mandar, né, a apólice, comprovante para a imobiliária, junto com o documento do calção assinado, tudo certinho, com o valor depositado, etc. E aí a imobiliária resolve ela até você assinar o contrato. Então, até a gente assinar o contrato, era tudo resolvido com a imobiliária falava com os donos. A partir do momento que assinou o contrato, aí o nosso contato agora é só com os donos, não tem mais imobiliária, tudo que precisa resolver são com os donos, a gente conversa por e-mail. Eles, o dia que eles vieram entregar a chave, eles mostraram tudo, então a menina da imobiliária estava aqui, mas para fazer como se fosse um check-up de como está o apartamento, então fez um relatório. E esse relatório a gente assinou e esse relatório ele vai ser revisto e comparado com o estado do apartamento quando a gente resolver sair daqui, né? É tipo aquela vistoria que tem quando você vai alugar um imóvel no Brasil, é a mesma forma. Eles fazem essa vistoria e fazem o check, né? Os comentários pertinentes ali de como está a situação do imóvel no momento da locação. A partir do momento que a gente mudou para cá, aí tudo com os donos, tudo que a gente tinha que resolver com os donos. E quando fez um ano, né, completou um ano de contrato, eles vieram aqui para dar uma olhada de como tá o apartamento. Não sei se isso é usual, mas eles vieram e provavelmente eu tô esperando que agora, quando virar 2 anos em maio, eles também vão vir de novo. E a gente nunca teve problema com eles, tudo que a gente precisa de resolver, para resolver eles, como é um apartamento novo, né, eu não sei se eu falei isso ainda, mas eu acho que eu falei no outro vídeo. No tour, quando eu fiz o tour, que é um apartamento novo, é um apartamento num prédio novo, então tem aqueles problemas, teve alguns probleminhas de apartamento novo, né? Mas tudo que a gente precisou eles resolveram. Se eles têm alguma dúvida, eles mandam um e-mail. Se a gente também tem, a gente manda, então a gente tem uma relação muito tranquila até agora. Eu espero que continue assim, né? E aí o pagamento do aluguel é sempre antes, né? A gente paga para morar. Então a gente pagou os 3 meses de caução, a gente depositou lá os 3 meses de caução, o referente ao caução. E aí a gente já pagou um primeiro mês, então foram 4 meses de aluguel, assim, já para poder mudar. Então isso tem que ser levado em conta. Se você tá vindo para cá e vai ter que alugar, já conta 3 meses de aluguel mais o primeiro. Os 3 meses de caução, se eu não me engano, é para toda a região da Bélgica, inclusive Bruxelas, né? Eu acho que teve uma época que lá era menor, era só 2, mas agora eu acho que igualou para toda a Bélgica. 3 caução é de lei, não. A não ser que você alugue particular, e aí também tem a questão de que se o proprietário quiser que você deposite na conta dele e cobre um valor menor, aí já é um risco, porque, como eu falei, tem a conta justamente para isso, para garantir os dois lados. Então, se ele está pedindo menos, mas está pedindo na conta dele, eu não arriscaria. Mas pode ser que tenha, mas normalmente são 3, assim, 90% das vezes 3 aluguéis de caução. Todas as contas aqui, elas estão no nosso nome. Então, quando a gente mudou, ela já falou isso, ó, se você quiser essa conta, eu consigo passar para o nome de vocês, essa aqui vocês vão ter que pedir. E aí, sobre as contas, né, como que funciona aqui, que aqui é um pouquinho diferente do Brasil. Eu acho que eu vou comentar mais quando eu fizer o vídeo de custo de vida aqui da Bélgica, porque aí eu consigo explicar mais sobre essas contas, assim, porque muda um pouquinho em relação ao Brasil, né? Como que funciona para você cadastrar, para você transferir, enfim, mas eu comento mais nesse outro vídeo. O valor que a gente paga aqui, quando a gente contratou, né, quando a gente mudou, era 750 mais 50 de condomínio. E o 50 ele continua fixo, mas o valor do aluguel teve reajuste quando completou um ano.
de acordo com o índice deles aqui, que eu não lembro o nome, qual que é, mas é igual no Brasil que a gente tem IPCA, não é? Que é o dos imóveis. Então, aqui é outro índice e eles... E antigamente não tinha, né? Os contratos de aluguéis não tinham, assim, demorava anos para ter algum reajuste, assim, e era acordado entre o proprietário e o inquilino, mas hoje em dia, por causa das questões que a gente já sabe, né? A gente está vivendo um momento histórico, infelizmente, está tendo muita inflação aqui, agora tem um reajuste todo ano, e aí em maio, né, do ano passado reajustou, porque fez um ano, e provavelmente agora em maio de 2025 também vai sofrer reajuste, mas hoje a gente paga, então a gente pagava no total 800, né? 750 mais 50 de condomínio, e hoje a gente paga 774,57 mais os 50 do condomínio, que dá 824,57. Então esse é o valor que a gente paga aqui, lembrando que aqui são 2 quartos, a gente está bem próximo de uma estação de trem, então uma região muito boa, próximo do centrinho. Eu acho um valor muito, muito em conta, por ser uma região que não é um centro, né? Não é Bruxelas, não é Antuérpia, nem Ghent. Ghent também os apartamentos, os aluguéis são um pouquinho mais elevados que aqui nessa região que a gente mora, então um dos motivos também que a gente optou por ficar por aqui. Os outros apartamentos que a gente viu, né, mais pro lado de Ghent, era um pouco mais caro, era em torno de 900 euros, sem o condomínio, né, com o condomínio ficava uns 950, então é um valor mais alto, mas também é uma região que tem mais opções, mais coisas, mas hoje em dia a gente tem certeza que essa região, em questão de custo-benefício, é muito melhor e a gente gosta muito daqui, né, em comparação com Ghent. Ghent é muito bom também, mas tem um custo mais elevado que eu acho que não compensa, para ser sincero. Uma coisa importante também que eu já estava esquecendo de falar é que o contrato ele tem duração de 9 anos. Então, no mínimo 3 anos para não pagar nenhuma multa se resolver mudar, né? Se a gente resolver mudar depois dos 3 anos, a gente recebe todo o valor do calção, se o apartamento tiver, né, conforme a gente recebeu ele, a gente recebe o valor total do calção. Se a gente mudar antes dos 3 anos, aí tem uma proporcionalidade ali no contrato, que é explicado no contrato. Então, se a gente tivesse resolvido sair antes de um ano, a gente ia pagar uma multa do calção inteiro. Depois de um ano é uma porcentagem. Depois de 2 anos, diminui um pouco. E depois de 3 anos, a gente não paga nada de multa. Mas o contrato dura um total de 9 anos. Mas é assim, tem a lei e vai vir escrito no contrato como funciona, tudinho. Antes de você assinar, dá uma lida para confirmar. No geral é isso, né? Contrato geralmente de 9 anos, podendo sair sem pagar multa depois de 3 anos. E aí as dicas que eu dou para quem tá aqui, tá procurando apartamento e tá difícil conseguir alugar, ou quem tá vindo e vai precisar, né, alugar assim de cara, sozinho, né, por conta, porque tem muita gente que vem a trabalho, então a empresa já ajuda, tem ali o departamento para ajudar, mas quem tá vendo sozinho, e eu acho muito importante prestar atenção em alguns pontos para conseguir ter sucesso rápido, achar um apartamento num preço bom, do jeito que você quer, perto de onde você quer e ter uma facilidade para conseguir alugar, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante é a gente se portar com humildade. Não é a gente ter síndrome de vira-lata e se sujeitar a qualquer coisa, né? A gente tem que saber, né, se impor, só que num primeiro momento é muito melhor a gente passar uma imagem de humildade, de respeito, de simplicidade, do que já chegar assim, eu quero alugar e tipo, com o nariz empinado e você não vai ser preconceituoso comigo, porque acontece muito. Então, muitas vezes ele não quer alugar para um estrangeiro, então ele vai ser preconceituoso, sim. Só que, se a pessoa ainda não foi preconceituosa, não tem o porquê de você chegar se impondo de uma maneira mais, assim, não agressiva, mas uma maneira sem humildade, entendeu? Aquele proprietário daquele imóvel que você está indo a primeira vez, ele não sabe os outros imóveis que você já foi, ele não sabe que você sofreu preconceito, essa carga tá toda com você. Então você vai chegar se impondo e ele só vai achar que você é um cuzão, entendeu? Você tá pensando que é quem, entendeu? Então eu acho que o primeiro é humildade. O primeiro momento, a primeira impressão, passa uma humildade, uma
responsabilidade, passe que você vai cuidar do imóvel. Não mostre também um desespero de que, ai, preciso para ontem alugar, porque eu acho que isso não é legal. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho muito importante. Tenha humildade, pergunte, mostre que você tá aqui para trabalhar, que você é uma pessoa trabalhadora. Dá um pouco de referência do que você fazia no Brasil, entendeu? Fala um pouco de você. A pessoa nunca te viu, você é de outro país, você não fala a língua dela muitas vezes. Então, mostre humildade, dê mais detalhes da sua vida, só para a pessoa te conhecer um pouco, né? Mas não dê detalhes demais também, né? Porque a gente às vezes dá detalhes demais da vida da gente. E aí nessa mesma pegada de se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, tudo, escreva uma carta. Isso eles não pedem, né? A maioria não pedem uma carta de apresentação, mas eu escrevi pra gente e eu acho super importante. Eu acho que o que ajudou a gente foi a carta, porque primeiro, na carta eu escrevi que eu trabalhava para o Brasil. Então, na ficha eu coloquei o valor que eu ganhava em euro, né, convertendo do real para o euro, e era baixo. Então, a minha oportunidade de explicar por que eu ganhava tão baixo ali, porque né, a gente perde na conversão, a minha oportunidade era explicar na carta. Então, eu expliquei na carta que eu trabalhava ainda para o Brasil, qual era a minha profissão, o que eu fazia para o Brasil, e que eu ainda estava trabalhando para o Brasil porque a minha documentação aqui, para eu poder trabalhar aqui, não tinha saído ainda. Mas assim que saísse, eu ia começar a procurar trabalho aqui, ia começar a ganhar aqui. Então, eles já sabiam que aquele valor baixo que eu ganhava era temporário e que eu tinha, sim, intenção de trabalhar aqui. E é outro fator muito importante, eles levam o trabalho aqui muito a sério, ele tem um peso muito grande. A pessoa trabalhar aqui, na questão de alugar casa, tem muito valor para eles. Então, normalmente, o casal vai ter um pouco mais de dificuldade de alugar se a esposa não trabalhar, só o marido trabalhar. Se tiver filhos, inclusive, e a esposa não trabalha, a dificuldade vai ser um pouco maior, por quê? Porque eles valorizam pessoas que trabalham fora, entendeu? Não é que uma mulher que trabalha em casa, que cuida das crianças, da família, não trabalha. Mas na visão deles eu percebo que eles valorizam muito mulheres que têm filhos e trabalham fora. E aí, enquanto proprietário, é uma garantia a mais de que a família vai ter condições de arcar com aluguel, né? Em caso de um dos dois perder o emprego, ficar desempregado, então vai ter o salário do outro para bancar o aluguel. Então eu acho muito importante ter essa carta de apresentação para você explicar muito mais a sua situação, explicar o que você gosta de fazer, qual é os seus hobbies, então que você é uma pessoa que vai cuidar do imóvel deles, né, que eles podem ficar tranquilos. Então foi isso que eu escrevi, que a gente ia cuidar muito bem do imóvel, os nossos hobbies, o que eu trabalhava para o Brasil, por que eu não trabalhava aqui ainda, quanto tempo a gente pretende morar aqui na Bélgica, o porquê que a gente está aqui na Bélgica. Então eu expliquei tudo para eles na carta. E aí outra dica é o que eu falei, né, que se os dois trabalham aumentam as chances, mas não é regra. Mas nesse caso, se um dos dois não trabalha, eu optaria por procurar imóveis fora dos grandes centros, porque aí a concorrência é bem menor. Se você for procurar um imóvel em Bruxelas, no centro de Bruxelas, em Ghent, no centro de Ghent, a concorrência é muito maior, são cidades que tem muita gente de fora, muito estudante, muito imigrante, então você vai concorrer com muitas pessoas e as suas chances caem muito. Então eu acho que se só um dos dois trabalha, é melhor você procurar numa região mais afastada, porque aí o aluguel também é menor, a concorrência é menor, e aí seu salário vai ser muito mais que o suficiente para conseguir bancar o aluguel e as outras despesas, e ainda você vai ter mais chance porque vai ter menos concorrente. Então, normalmente, ainda mais se for um apartamento novo, o proprietário não quer ficar com o apartamento parado. Então, a sua chance de conseguir alugar vai ser maior. E sendo perto de um transporte, um trem, uma estação de trem, é muito fácil o acesso aos outros lugares, né? O centro das outras cidades. Então eu não vejo razão para ficar no miolinho ali de Ghent, por exemplo. Se eu fosse solteira, eu ia querer sim ficar numa cidade maior no centro, mas tendo família já, tendo filhos, não faz sentido para mim ficar ali no miolinho de Ghent. É bom, eu acho melhor ficar próximo sim a uma estação de trem. Não é fácil, né, você acabar de chegar e já comprar um carro, então muita gente usa o transporte público, como a gente aqui também usou por muito tempo. E aí eu também acho que
você falar um pouco de inglês, conseguir se comunicar em inglês para falar com o pessoal aqui de Flanders, principalmente na hora de procurar um imóvel, vai te ajudar bastante também. Então, eu acho que vale, se você não tá aqui ainda, eu acho que vale você tentar melhorar o seu inglês antes de chegar aqui para facilitar muita coisa, não só essa parte do imóvel, mas também de conseguir um trabalho, de se comunicar com as pessoas na rua, o pessoal fala muito bem o inglês, então eu acho que é um ponto a se preocupar. E aí, se você for para uma região que fala francês, é ainda mais fácil, eu acho ainda, falar um pouco de francês, né? Mas não posso falar muito sobre a área da Valônia e Bruxelas, porque não é uma experiência, nunca vivi lá, né? Mas eu acho também que não foge muito, assim, do que acontece aqui em Flanders, não. Só na questão do francês, né? Lá eles só falam francês mesmo. Mas, enfim, é isso. O vídeo deve ter ficado enorme, vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Se ainda tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder. Ou me segue lá no Instagram e me manda uma DM que eu também respondo por lá. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!